A paz do Senhor, irmãos. Bem-vindos ao nosso canal Com a Palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de Deus não chama quem está desocupado. Nós vemos ao longo da palavra do Senhor que diversas vezes o Senhor chamou quem já estava trabalhando, quem estava pondo a mão na obra. O Senhor não pegava aqueles que estavam ociosos. Na verdade, a Bíblia tem um forte argumento contra a ociosidade para não darmos lugar ao inimigo. Peço por gentileza que vocês acompanhem comigo a leitura do livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor coisas que aos nossos olhos parecem muito boas. O Senhor fala que se pedirmos de acordo com a vontade dele, certamente receberemos. Porém, se pedirmos segundo a nossa própria vontade, pedimos em vão. Muitas vezes nós pedimos e recebemos, mas o que nós recebemos por presente acaba se tornando um empecilho. Muitas vezes as coisas que agradam nossos olhos, que agradam o nosso coração, que agradam o nosso bolso principalmente, acabam tomando o lugar de Deus, ou coisas tão simples e tão banais como o próprio celular. Então, tudo isso que nos tira o foco da palavra do Senhor e da intimidade que nós devemos buscar com Deus, são coisas que atraem as concupiscências que a Bíblia cita, né? Os prazeres que nos chamam a atenção. E eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de alguns homens que o Senhor chamou, estando eles trabalhando. E isso eu ressalto muito para que nós que estamos trabalhando, que temos uma jornada de trabalho, né, de expediente, CLT, ou concurso, não sei, onde você trabalha, e depois em casa trabalhamos mais um pouco porque temos que cuidar da casa e da família. Isso se aplica para homens e para mulheres. É cansativo, mas que isso não se faça um motivo de desculpa para nós nos ausentarmos da intimidade com Deus, para nós nos ausentarmos da presença na casa do Senhor. Por favor, que vocês possam seguir comigo essa caminhada nesse estudo de hoje e possamos nos aprofundar um pouco mais no que é de fato ser dedicado ao Senhor. Nós vemos que não adianta nos preocuparmos com muitas coisas, porque o Senhor já está cuidando de todas elas. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus, ele fala: por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber, quando na verdade o seu Pai, o nosso Pai, já cuidou de tudo isso. Se ele cuida das aves que estão no campo, se ele cuida dos passarinhos, se ele cuida das coisas mais simples, não cuidaria de nós, que ele fez com tanto amor? Ele fala: ainda que você se empenhe muito, você não consegue te dar um dia mais de vida, ou fazer crescer 1 centímetro a mais de cabelo. Se nós nos preocuparmos com coisas que estão fora do nosso alcance, isso só vai trazer para nós um peso desnecessário, que o Senhor faz para nós ao longo da Bíblia, é um convite. Ele fala: tomai o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. E toda vez que nós colocamos isso nas nossas próprias costas, e o Senhor está nos ofertando um momento de descanso, quando nós temos total confiança nele, aceite esse momento de descanso, porque a vida é uma correria, a vida é cansativa, e se nós nos deixarmos consumir pelas coisas que nos fazem gastar energia todos os dias, vamos ser tragados pelo sistema, vamos ser tragados pelo mundo. Nós vemos o Daniel como um bom exemplo. Daniel foi escolhido, foi levado para a Babilônia, estudou, virou um sábio. Deus o honrou pela dedicação que ele tinha a Deus. Daniel depois se tornou um grande líder na parte política do país. O rei o quis colocar sobre todos os outros para que ele, exercesse a parte política, estando somente abaixo do rei. Mas nós vemos que, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a tudo que aconteceu, Daniel menciona que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. E nós sabemos disso quando nós lemos no capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, quando estavam buscando um motivo para poder falar algo contra ele. Mas Daniel era um homem
tão rico, tão cheio da presença de Deus, que nenhum motivo foi achado para que eles colocassem Daniel em apuros. Então tiveram que buscar isso na busca que ele fazia ao Senhor. Ele falou: rei, que ninguém se prostre a nenhum outro rei e que nenhum outro pedido seja feito, senão a ti. Mas Daniel seguiu a sua vida, abriu as portas da sua casa e fez as suas orações diárias. Em momento nenhum. Eu fico imaginando ele como estando embaixo do rei, o tanto de obrigações, o tanto de gestão de coisas que ele tinha que fazer. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de uma série de coisas. E ainda assim, ele arrumava tempo para se dedicar a Deus. Porque quando o rei fala, ainda quando Daniel era um sábio, olha, eu tive um sonho, mas eu não vou contar. Quem me revelar o sonho e me revelar o que ele significa, então sim, eu acreditarei. Mas nenhum dos sábios teve discernimento dos sonhos e nem descobriu qual foi o sonho do rei. Então Daniel chamou seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego e falou: vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos responda, porque senão eles teriam as suas vidas ceifadas. E eles passaram a noite em profunda oração, até que no dia seguinte Daniel se apresentou ao rei e falou: rei, eu vou te dizer qual foi seu sonho e vou te dizer qual é o significado, porque o meu Deus é o Deus que revela. E ele foi honrado e ele honrou o nome de Deus através da sua fé, da sua dedicação, da sua total dependência do Senhor. Nós vemos outra, Marta e Maria são muito criticadas por Marta estar trabalhando e Maria estar aos pés do Senhor. Eu fui sempre uma forte defensora de Marta, porque eu compreendo que em uma casa cheia precisa ter pessoa para ajudar a servir, para manter a ordem, para manter a limpeza, para organizar a distribuição de coisas. Eu compreendo que Jesus movia uma grande multidão, então eu sempre me coloquei no lugar da Marta, porque eu entendia. Todo mundo exalta Maria porque ela estava aos pés de Jesus, mas Marta estava gerindo a casa para que tudo acontecesse enquanto o mestre falava. Mas com essas últimas experiências, esses últimos dias que eu tenho vivido no meu trabalho, na minha vida, na minha casa, eu tenho visto: Senhor, mais vale estar aos teus pés do que estar cuidando de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa pode esperar, porque mais importante é a tua presença. Mais importante é estar com o Senhor. Eu falo porque muitas vezes no final de semana, nós que trabalhamos fora, temos muitas coisas para fazer. Tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, tem que cuidar do cachorro, quem tem filho tem que cuidar do filho, tem que dar atenção para o marido e uma série de coisas. E isso vai nos sugando e nos tomando tempo e nos tomando aquilo que deveríamos dedicar ao Senhor. Porque nós priorizamos as coisas do mundo, nós priorizamos aquilo que não é Deus. Se temos algo, se temos tudo, foi Ele que nos deu. Estamos dando a prioridade para as coisas que não são prioridades. Quando nós vemos que Paulo foi chamado, nós sabemos que de perseguidor passou a ser um servo do Senhor, um grande homem. Ele que diz: conheço um homem que subiu até o terceiro céu. Ele falava de si mesmo, mas nós vemos que Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele também fala a respeito do trabalho. Paulo não viveu apenas do ministério. Quando ele fala de trabalho, ele fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 9. Ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Ou seja, Paulo ainda levando a palavra do Senhor, trabalhando arduamente com o evangelismo, cuidando das igrejas que já haviam sido fundadas, ele ainda assim trabalhava para servir de exemplo, para que ninguém se tornasse ocioso, nem no trabalho, nem na obra do Senhor. Ele fala: me tome como exemplo. E é isso que nós devemos ser, bons exemplos. Por último, eu gostaria de finalizar com Jesus. Jesus, aos 30 anos, inicia seu ministério, mas eu te pergunto, o que ele fez? Foram 3 anos de ministério e, anterior a isso, 30 anos de vida.
Ele, sendo filho de Deus, já tinha total conhecimento de todas as coisas. Cristo é o Verbo vivo, a palavra. Ele é aquilo que estava desde o início. Por meio dele as coisas foram feitas. Mas vindo à terra como homem, para ser sacrificado por nossos pecados, ele se fez como homem, estudou e depois foi falar com as autoridades espirituais. Você vê que Maria, ao procurar Jesus, onde estava o menino que tinha por volta de uns 7 anos, e ele já estava debatendo no templo. Ou seja, ele veio, viveu como nós, trabalhou como nós, e em tudo ele foi provado, mas em tudo ele foi aprovado, mostrando para nós, sendo ele também exemplo, que mesmo após o início do seu ministério, com multidões o seguindo, com diversas pessoas indo atrás dele, pedindo milagre, pedindo cura, pedindo ou querendo ouvir a pregação que ele levava, ainda assim, em diversos momentos da Bíblia, ele se retirava para orar, e ele subia ao monte ou buscava um lugar em que ele pudesse estar em silêncio, para que ele e o Pai tivessem um momento de intimidade. Eu te pergunto, Deus, Pai e Cristo são um? São um. Ele precisava fazer isso? Eles são um só. Porém, Cristo estava em formato de homem, e em forma de homem, ele se fez exemplo, mostrando que apesar da correria, apesar do cansaço, é necessário diariamente tirarmos um tempo para podermos sim buscar intimidade com o nosso Pai. Independente dos cansaços, você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. O Senhor me deu essa palavra quando eu estava dando desculpa, falando, Senhor, olha, tá puxado, tá corrido, eu tô cansada. E o Senhor falou, minha filha, não use a bênção que eu te dou como motivo de desculpa para se afastar de mim. E isso me tocou muito. E eu espero que isso toque e fale também com você. Que os cuidados da vida não tirem o nosso foco do Senhor e que possamos olhar para os grandes homens e mulheres de Deus que ao longo da caminhada em momento algum se afastaram das suas obrigações diárias, mas de forma alguma permitiram também se afastar da união, da unção, da presença, da busca constante por Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, assim como abençoou a minha quando falou a respeito dessa palavra. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo para mais essa semana que se inicia e que nós possamos estar testificando a verdade do Senhor dia após dia e sermos luz nessa terra que está corrompida e enegrecida por todo o pecado. Que eu e você possamos ser verdadeiramente filhos de Deus, servos que agem e não apenas falam, que vivamos e não apenas apontemos, mas que sejamos verdadeiramente aqueles que possam mostrar o caminho para a vida eterna e guiar aqueles que estão perdidos à verdade e à salvação de Deus. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, que tudo dê certo. Esse é a minha oração, para que todos nós possamos ter uma semana debaixo da bênção do Senhor, em paz, com sucesso, com segurança, livrando, Senhor, cada um de nós de todo o mal. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome para todo sempre. Amém.